um pai, ele tinha 2 filhos. E o mais moço, ele pede o que lhe pertencia como herança. Ali de cara nós podemos observar que aquele jovem, ele tem uma atitude inusitada. Porque ele pede aquilo que era do seu pai. Ele pede a herança que ainda não estava no tempo de dividir, porque o pai estava vivo ainda. Daí, a primeira questão a observar no texto é que aquele jovem que pediu os seus bens aos seus pais, ele era feliz e não sabia. Por que ele era feliz e não sabia? Porque ele tinha uma família, ele tinha uma casa, ele tinha um pai que estava vivo e que cuidava dele. Mas ele prefere jogar isso tudo no lixo, ele prefere jogar tudo isso fora para se aventurar no mundo afora. E o texto nos diz que aquele pai, ouvindo aquelas palavras duras daquele filho, quando ele diz: pai, dá-me o que me pertence, dá-me aquilo que me pertence. Aquele jovem, ele era feliz e não sabia. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que saíram de casa e estão aqui na praça para passar um tempo, porque não aguentam estar dentro de casa. Talvez ele esteja falando aqui para pessoas que estejam totalmente desiludidas da vida. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que já perderam o sentido da vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa muito importante neste dia, nesta noite, nesta praça. Você está ouvindo a preciosa palavra de Deus. E eu quero trazer à sua memória que você é uma pessoa feliz, em primeiro lugar, porque você está viva. Em segundo lugar, você tem uma família. E em terceiro lugar, Deus está te dando a oportunidade de ouvir a preciosa palavra de Deus. Então, às vezes nós nos colocamos exatamente naquela situação daquele moço. Nós somos felizes e não sabemos da felicidade que nós temos. Ei, meu jovem, você tem uma mãe que cuida de você. Você tem uma mãe que ama você. Você tem um pai que trabalha para que você possa se alimentar e ter um bom estudo. Para que jogar a sua juventude fora? Se você pode usufruir dessa juventude com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, aquele jovem, ele era feliz e não sabia. O texto nos diz que aquele pai, ele concede a herança, ele reparte a herança e dá uma parte para aquele filho mais novo. E o texto nos diz que ele sai da sua casa e vai gastar a sua herança. Ele vai usufruir da sua herança. Talvez ele chega e bata no seu peito e diga assim: agora eu sou feliz. Agora eu tenho amigos. Agora eu tenho dinheiro. Agora eu tenho saúde. Agora eu tenho tudo. Agora eu posso viver a minha vida do meu jeito, longe do meu pai, longe da minha mãe, longe da minha família, longe dos meus amigos. Eu posso usufruir da minha felicidade. E o texto nos diz que passado não muito tempo, houve uma seca naquele país, naquela cidade em que aquele jovem se encontrava, de forma que todo o dinheiro que aquele jovem havia adquirido da herança, ele gastou tudo. Gastou tudo. E com a falta do dinheiro, aqueles que se diziam amigos se afastaram também. E aí aquele jovem,
já está maltrapilho, aquele jovem já está sem dinheiro, aquele jovem já está triste, já está numa situação indesejada, e ele começa a refletir na bobagem em que ele fez. Aí vem a nossa segunda questão. Primeiro, ele era feliz e não sabia. E agora ele está infeliz e sabe da sua infelicidade. Porque ele chega numa situação tão trágica em que ele faz um pensamento, ele faz um raciocínio ali e diz: quantos trabalhadores do meu pai têm nesse momento o que comer? E eu aqui estou perecendo. Eu estou aqui morrendo de fome. Quantos trabalhadores do meu pai têm o que comer? E eu aqui perecendo. Naquele momento, meus amigos, naquele momento, meus irmãos, naquele momento, aquele jovem estava infeliz e sabia da sua infelicidade. Porque ele se afastou do seu pai. Ele se afastou da família por causa de dinheiro. O dinheiro acabou. O dinheiro foi embora, os amigos também. E agora, o que aquele jovem ia fazer? Cair no anonimato? Talvez você está aí refletindo na bobagem que você fez, numa atitude que você fez, num ato que você cometeu. Talvez você esteja aí pensando: poxa vida, não era para dizer aquilo com a minha esposa, não era para dizer aquilo com o meu esposo, não era para tratar o meu filho daquele jeito, não era para tratar a minha mãe daquele jeito. Talvez você esteja aí refletindo diante da palavra de Deus. E eu quero dizer para você: há chance para um recomeço. Há chance para voltar a ser feliz. Porque, em primeiro lugar, aquele jovem era feliz e não sabia. Em segundo lugar, aquele jovem estava infeliz e sabia da sua infelicidade. E em terceiro e último lugar, aquele jovem toma uma decisão. Ele não fica ali no anonimato. Ele não fica ali chorando, desesperado, sem encontrar uma solução. Ele ora e diz assim: levantar-me-ei e vou para o meu pai. E lá chegando eu vou dizer: pai, eu pequei contra os céus e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Me recebe pelo menos como um dos teus empregados. Essa foi a ideia que aquele jovem teve. Quando ele viu que não tinha mais nada. Quando ele percebeu que os amigos se afastaram dele. Quando ele percebeu que não tinha mais dinheiro. Quando ele estava na sarjeta. Quando ele estava no fundo do poço. Talvez você ainda não esteja no fundo do poço. Ou talvez você já esteja no fundo do poço. Mas eu quero te dizer, nesta noite, o Senhor pode tirar você do fundo do poço e te levar de volta às primícias da vida eterna. E aquele jovem, ele não fica somente naquelas palavras, mas ele se levanta e ele caminha em direção à sua casa. Ele caminha em direção ao seu lar. Ele caminha em direção ao seu pai. E lá chegando, o texto nos diz que todos os dias aquele pai ia para frente da sua casa e ia observar se seu filho voltava, porque ele sabia que o filho ia voltar. E num determinado dia ele vê uma pessoa maltrapilho, uma pessoa suja, rasgada, mas ele reconhece o seu filho. E ele não permite que o filho chegue até a sua casa, mas ele vai ao encontro daquele jovem. E ele chegando, ele dá um abraço. Depois que ele recebe as palavras do seu filho, ele repete dizendo: pai,
pequei contra os céus diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe como um dos teus empresários, teus empregados. E o texto nos diz, meus amigos, que aquele pai abraça o seu filho, aquele pai restitui o seu filho e leva ele de volta para a sua casa. Essa história, ela representa exatamente o plano estratégico de Deus sobre a vida dos seus eleitos, pela vida da sua igreja. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Adão e Eva pecaram lá no jardim do Éden, uma barreira foi criada entre o homem e Deus. E sabe qual é o nome dessa barreira? Pecado. O pecado separa o homem de Deus. O pecado distancia o homem de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus, ele disse que da semente da mulher nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente. E Jesus Cristo nasceu. Ele veio para salvar o seu povo, o qual você que está me ouvindo é um deles. E não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, Jesus de Nazaré. E mesmo que o homem se rebele contra Deus, mesmo que o homem abandone Deus, mas ele sempre vai estar atento à espera desse filho. E se você está longe do Pai, esta é a noite oportuna para você voltar para o Pai. Ele não vai te rejeitar. Ele não vai te abandonar. Ele continua de braços abertos a te esperar. Volta, filho, aos braços do teu Pai. Volta para a igreja. Volta para a casa do teu Pai. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Sabe por quê? Porque somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por Ele. A vida não limita-se apenas a esta. Há uma eternidade. E para onde você vai? Não adianta dizer que depois da morte Deus faça da minha vida o que Ele quer. Não, não é assim. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Se o homem confessar Jesus diante dos homens, ele o confessará diante do seu Pai na eternidade. Que o Senhor Jesus abençoe a tua vida, meu jovem, minha irmã, meu irmão. Deus continue abençoando poderosamente a você que está aí atento à palavra de Deus. Eu não tenho dúvida que a palavra de Deus, ela entra no coração das pessoas. E eu não tenho dúvida que ela chegou no seu coração. Se achegue para o Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará por você. Pastor Diego, deixa eu dizer só uma coisa aqui. Existem pessoas aqui que estão me ouvindo, que cantava na igreja, que evangelizava, e hoje está distante do Senhor. E eu quero te dizer nesta noite, volta ao recomeço da tua vida. Volta a cantar na igreja, no grupo de louvor, a evangelizar, a dar glória a Deus. Volta, porque o Pai está de braços abertos.